O atentado do Rio Centro, ocorrido no dia 30 de abril de 81, foi uma tentativa frustrada de sabotagem de setores da linha dura do regime militar, que não queriam o processo de redemocratização brasileira. Durante um show de MPB com a participação de cantores famosos como Ney Matogrosso, Chico Buarque, Gal Costa, Gonzaguinha, só para você ter uma noção, tinha 20 mil pessoas na plateia. Uma bomba, de uma hora para outra, explodiu bem próximo do pavilhão do Rio Centro. A música popular brasileira inteira estava lá. Se acontecesse essa bomba lá mesmo, ia morrer todo mundo. Milhares de pessoas estavam assistindo o show em comemoração ao Dia do Trabalhador. E por muito pouco, esse show não foi palco de uma grande tragédia. É uma insegurança total. Tomara que não passe disso. O artefato explosivo estava com 2 militares e a ação escondida e elaborada por policiais da linha dura tinha como principal objetivo culpar a oposição e impedir a redemocratização do país. Você vai conhecer essa página da história brasileira a fundo, presta atenção. O atentado do Rio Centro expôs divisões nas Forças Armadas e intensificou o movimento por mudanças democráticas e revelou o papel da imprensa na denúncia de abusos e na luta pela verdadeira história. O chamado terrorismo de Estado praticado pela ditadura previa uma série de explosões no centro de convenções do Rio Centro e poderia ter matado muita gente. Mas o plano acabou dando errado e durante esse roteiro vou te contar o motivo. Meu nome é Jorge Lordello e eu tenho um aviso importante para você. Toda terça, 7 da noite, tem live comigo aqui no canal e eu vou estar te esperando para responder online a sua dúvida ou seu comentário. E já aproveita o embalo, se inscreva no canal e deixe o seu like, pois ajuda muito a gente. E se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, chamado de atentado do Rio Centro, que poderia ter matado milhares de brasileiros. Foi planejada e executada por 15 militares em vários veículos. Olha, eu vou te falar uma coisa, se você quer realmente passar num concurso em qualquer estado do Brasil e ser policial, eu preciso indicar para você o Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados e estão trabalhando sim na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM em várias cidades brasileiras, olha que legal. E além dos cursos que te preparam para você se tornar policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também pós-graduação. Olha que importante. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está disponível aqui na nossa tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Olha, para você que me assiste compreender o que foi o atentado do Rio Centro, eu preciso situar naquela época que era um período de transição política conhecida como abertura lenta e gradual, iniciado no governo do presidente Ernesto Geisel e continuado no governo do então presidente na época do Rio Centro, João Figueiredo. É para abrir mesmo, quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento, não tenha dúvida. Esse processo de pretensa redemocratização representava uma tentativa do regime militar de recuperar a legitimidade perdida durante os anos de repressão, intensificada pelo AI-5, promulgada em 1968, e de promover, essa também era uma das intenções, uma transição controlada e gradual para a democracia. Entretanto, essa possibilidade de abertura política gerava tensões internas nas Forças Armadas, divididas entre os setores moderados, favoráveis à transição democrática, mas também tinha a chamada linha dura, que temia perder o controle sobre o Brasil. Grupos dentro do governo, dentro das Forças Armadas e até dentro do próprio Exército, eles se dividiam muito entre aqueles generais que achavam que estava na hora de começar realmente a preparar
uma sucessão civil, e aqueles que se encastelaram ainda numa posição radical, achando que a ditadura ainda poderia dar alguns frutos. O atentado do Rio Centro foi arquitetado nesse cenário de dissidências entre os próprios militares. Eventos culturais, como o show no Rio Centro, eram vistos pela linha dura como ameaça devido ao seu potencial de aglomeração popular e mobilização de opositores. A vigilância sobre a música popular brasileira e os seus artistas, gente, era realmente intensa, com relatos que acusavam personalidades como Chico Buarque e Gonzaguinha de propagarem ideias subversivas, ampliando a desconfiança dos órgãos de repressão. Os movimentos, como a campanha de anistia e greves operárias, pressionavam o regime, tornando eventos como o show do Rio Centro pontos estratégicos de resistência. O atentado do Rio Centro foi arquitetado para atingir múltiplos objetivos, todos relacionados à manutenção do poder militar e ao enfraquecimento da oposição política da época. A intenção dos militares da linha dura era criar um cenário de caos e terror que justificasse a continuidade das medidas repressivas e reforçasse a narrativa de que o Brasil estava sob ameaça de grupos subversivos. Ao atribuir a responsabilidade pelo ataque a movimentos de esquerda, os agentes militares esperavam deslegitimar a oposição, minar a confiança no processo de abertura política e desacreditar lideranças políticas e culturais que se opunham ao regime militar. Não chegue depois do que você souber. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram, eu disse, explodiram 2 bombas. Mas, presta atenção, o objetivo principal era frear o avanço da redemocratização, que era o que o povo queria. Entenda uma coisa. Desde o governo Geisel, medidas como a extinção do AI-5 e a anistia aos presos políticos indicavam uma transição. Mas a linha dura militar via essas iniciativas como perigosas concessões. Ao atacar um evento de grande repercussão como o show do Rio Centro, os conspiradores buscavam enviar uma mensagem clara de resistência ao progresso democrático e manter o controle através do medo. Bem, agora que você já conhece o ambiente político do início da década de 80, vamos entrar de fato na cena do crime, que aconteceu no fatídico dia 30 de abril de 1981. Na noite do atentado no Rio Centro, os militares envolvidos posicionaram 2 bombas. Uma dentro de um veículo Puma, com os 2 agentes militares, e a outra bomba que seria instalada no local pertinho do show no Rio Centro. O show era uma comemoração no Dia do Trabalhador. Mas, na verdade, o motivo era outro. Porque o dia 1º de maio era o dia das reivindicações, né? Era o dia do protesto dos trabalhadores e nós, artistas, também fazíamos. Então, era uma coisa que incitava o povo, né, a lutar por um Brasil melhor. O evento estava muito animado e o Rio Centro estava completamente lotado. A cantora Elba Ramalho entra no palco e o povo se anima. Mas vamos lá! Por volta de 21h20 da noite, quando a cantora Elba Ramalho começava a cantar a música Banquete de Signos, o veículo Puma, com as janelas quase todas fechadas, pôs-se em movimento. Ele começou a se movimentar em marcha ré, a fim de deixar a vaga em que estava estacionado. E dentro do Puma tinha 2 militares. Repentinamente, de forma acidental, a explosão dentro do veículo Puma, onde estavam os militares do doicode, explodiu. E com isso, o teto do Puma inflou e fez
com que suas partes laterais fossem também expelidas. Veja como ficou o interior do carro totalmente destruído. O sargento Rosário, que levava a bomba no colo, morreu imediatamente, enquanto o capitão Machado, que estava ao seu lado, foi capaz de retirar-se dos destroços, embora gravemente ferido, e segurando com as mãos as próprias vísceras expostas. Cambaleando, o capitão andou cerca de 200 metros e sentou-se em uma escadaria de acesso ao espaço do show, gemendo e pedindo socorro. Contudo, não havia médicos, enfermeiros ou ambulâncias disponíveis no Rio Centro, a despeito da magnitude do evento. O capitão acabou sendo socorrido por cerca de 25 minutos depois da explosão no Puma e ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde pediu que telefonassem ao capitão Francisco de Paula Souza Pinto para avisá-lo do que tinha ocorrido. Este, ao chegar ao hospital, identificou o ferido como capitão do Exército. Um dos integrantes da equipe de cirurgia que atendeu Machado disse que, sob efeito de anestesia, o militar teria murmurado que deu tudo errado. Um ato terrorista contra o show 1º de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro. Os dois militares citados que estavam dentro do Puma eram, na verdade, agentes do DOI-CODE do 1º Exército e planejavam detonar a bomba no auditório do pavilhão. O objetivo dos militares era causar pânico entre as pessoas presentes da plateia e entre os próprios artistas. Para mim é um ato terrorista contra o show 1º de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro, independente da música que se toque, independente de tudo. Mas o plano deu errado, pois o artefato explodiu acidentalmente. Enquanto o show no Rio Centro era realizado, a bomba no Puma explodiu. Mas tinha uma segunda bomba a ser detonada, presta atenção no relato. 30 minutos depois da explosão dentro do carro de marca Puma, uma segunda explosão atingiu a Casa de Força do Rio Centro, que era uma mini estação responsável pela alimentação de eletricidade do centro de eventos, onde você tinha 20 mil pessoas assistindo shows. Como mais tarde se comprovou, essa bomba foi arremessada por cima do muro da Casa de Força. O arremesso foi feito pelo coronel Fred Perdigão Pereira, que era muito próximo do preparador de explosivos Hilário José Corrales e também do Heitor Ferreira, que era secretário particular dos presidentes Ernesto Geisel e João Figueiredo. Contudo, vai vendo, o explosivo arremessado foi parar no pátio da Casa de Força, distante do equipamento de fornecimento de energia. E assim, a bomba falhou em atingir o seu alvo e causar danos significativos, isto é, sem produzir o blackout generalizado que eles estavam objetivando. A hora que eu estava cantando uma música minha chamada Coração Bobo, Coração Bola, Coração Balão, Coração São João, por uma coincidência incrível, eu olho para a plateia e a plateia de repente virou ao contrário, olhou para trás. Eu nunca tinha visto isso no meu show. A explosão foi muito forte. Minutos depois dessa segunda bomba, um Chevrolet Opala branco, que estava estacionado num pátio reservado do Rio Centro, pôs-se em movimento e seu ocupante gritou para um guarda, abre aspas, "Vocês ainda não viram nada. O pior vai acontecer lá dentro." Cerca de 20 mil pessoas estavam dentro do auditório do Rio Centro, onde a cantora Elba Ramalho estava se apresentando. Se a senhora visse o tamanho da segunda explosão, ela sentisse aquelas pilastras grandonas estremecer. Sabe que é estremecer? Estremecer mesmo, a senhora sentiu o corpo fazer assim, ó. Nos minutos que se sucederam à explosão do Puma, muitas pessoas se aglomeraram em volta do carro, inclusive
7 militares do DOI-CODE que participavam do ataque também. Às 22 horas, Amaro Ribeiro Pereira, um segurança do Rio Centro, aproximou-se do Puma e observou a presença de 2 homens que se identificaram como capitão do Exército. Com a chegada da polícia, perto de mais ou menos 22h33, a área em volta do carro foi isolada. Ao final do show do cantor Gonzaguinha, ele afirmou à plateia, abre aspas, explodiram, eu disse, explodiram 2 bombas. Chico Buarque, visivelmente abalado e assustado, declarou também a um repórter o seguinte, abre aspas, os artistas todos aqui assustados com medo. Tomara que não passe disso. Bete Carvalho, que também se apresentou no Rio Centro, afirmou, abre aspas, a ditadura fez isso e ia matar todos nós. Paralelamente, as redações de jornais começaram a receber informações sobre o atentado e, como consequência, jornalistas e fotógrafos dirigiram-se, é claro, ao Rio Centro, chegando a tempo de registrar os danos causados ao carro Puma. Além dos jornalistas e da polícia, também dirigiu-se ao Rio Centro uma equipe de perícia forense que identificou e desativou no interior do Puma semidestruído outras 2 bombas, além de uma pistola e de uma granada de mão do tipo usado pelo Exército. Evidências de que o plano dos terroristas incluiria outras explosões, além daquelas que efetivamente foram deflagradas. Isso foi confirmado à imprensa presente no Rio Centro por volta de meia-noite, pelo perito Humberto Guimarães, conhecido como Caubi, e depois foi corroborada a versão pelo delegado Dr. Petrônio Henrique Romano. As 2 bombas, 2 granadas do tipo cilíndrico usada pelo Exército Brasileiro, chegaram a ser mostradas por reportagens da Rede Globo na sequência do atentado, mas, nos dias seguintes, passaram a ser omitidas. A versão inicial dos militares tentou incriminar grupos de esquerda, mas as inconsistências dos relatos, somadas às investigações da imprensa, rapidamente apontaram para o envolvimento dos próprios militares da linha dura. Trata-se, evidentemente, de um atentado, intencional ou não, não sei, e aqui foram submetidos 2 auxiliares nossos, no exercício das suas funções, e que o Exército já determinou a abertura do inquérito para averiguar a profundidade dessa. Qual é a missão deles ali? A imagem do sargento morto no veículo e a ausência de evidência que corroborassem a versão oficial enfraqueceram, é claro, a narrativa do regime militar. As consequências do atentado do Rio Centro foram profundas, tanto para o regime militar quanto também para a sociedade brasileira. No campo político, o episódio expôs as divisões internas das Forças Armadas e revelou, a oposição da linha dura ao processo de abertura. Isso enfraqueceu o regime militar e acelerou o movimento pela redemocratização do país. A repercussão do caso gerou críticas públicas ao governo do presidente João Figueiredo, intensificando a pressão por mudanças urgentes. No âmbito social, vai vendo, o atentado destacou o papel da imprensa na denúncia de abusos e na busca pela verdade. Apesar das dificuldades impostas pela censura, veículos como o Jornal do Brasil e o Globo foram fundamentais para desmascarar a trama e informar toda a sociedade brasileira. Até hoje, o atentado do Rio Centro é lembrado como um marco na história da resistência democrática no Brasil e como símbolo do fim de um regime que tentava se perpetuar através do medo e da repressão. O atentado no Rio Centro foi planejado para ser o maior atentado terrorista da história do Brasil, e seus resultados só não foram catastróficos devido à maneira atrapalhada com que foi executada pelos militares. A revelação de que as Forças Armadas abrigavam grupos terroristas e, sobretudo, a maneira corporativista com que o Exército conduziu as investigações, acobertando os responsáveis e forjando evidências, chocaram a sociedade brasileira e, em última instância, sepultaram o governo do presidente Figueiredo e sua capacidade de levar a cabo o projeto de reabertura delineado pelo ex-presidente Geisel,
que dependia da manutenção do controle do país nas mãos dos militares por meio da eleição de seus sucessores na presidência. Mas o que aconteceu de fato com o atentado do Rio Centro? Vamos lá, presta atenção. A sociedade brasileira passou a cobrar mudanças com maior vigor e as greves e manifestações de rua tornaram-se maiores e mais frequentes. A oposição foi capaz de aglutinar o sentimento contra o regime militar, sobretudo na pessoa de Tancredo Neves. Assim, a partir de 1983, o Brasil foi às ruas pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, na campanha que ficou conhecida como Diretas Já, e levou à eleição indireta de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil em décadas, cuja vitória deu início à nova república. E agora chegou a hora que eu quero saber a sua opinião, é claro. Você conhecia essa parte da história do Brasil? Qual a sua opinião sobre esse período turbulento que o Brasil viveu antes da redemocratização? Olha, estou aguardando os seus comentários aqui embaixo, hein? E calma que eu tenho um aviso para você que gosta aqui do nosso canal. Anota aí, toda terça-feira às 19h tem live comigo e você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta e eu vou responder. E para a gente fechar com chave de ouro, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse roteiro para as pessoas que você sabe que gostam de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.